Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. A trajetória é circular. Então, a aceleração centrípeta ela é diferente de zero. Tá? A aceleração centrípeta só é igual a zero em trajetórias retilíneas. Ele diz que o movimento é uniformemente variado. Isso significa dizer que a velocidade tem um módulo mudando, mas muda de forma uniforme, de forma linear. Então, a aceleração tangencial ela é constante. Como ele falou, 5 metros por segundo ao quadrado. Na questão, ele pede o módulo ou intensidade, tá? Ele quer saber a intensidade dos vetores. Então, o sentido não será analisado aqui, apenas a intensidade. Ele diz também que a velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, a velocidade no tempo zero é zero, a aceleração centrípeta será zero também nesse instante. Então aqui nós temos as diversas perguntas, de A a D. Tá bom? Observe que ele quer sempre o módulo dos vetores. Então nós temos as duas formas de representar. E ele quer esse módulo no instante de 2 segundos. Então, para ilustrar, temos aqui um movimento circular. Eu, por acaso, estou começando daqui, mas poderia começar de qualquer outro ponto, já que o sentido não é analisado nesse problema. Ó, eu estou adotando o sentido do movimento, estou pegando esse ponto como ponto inicial, onde o tempo é zero. Como a velocidade é zero, eu não tenho aceleração centrípeta. Tenho apenas a aceleração tangencial nesse ponto. Mas logo que o movimento inicia, já existe a mudança de direção. Então, começa a atuar a aceleração centrípeta. Certo? Conforme você vai analisando, um instante vai passando e o vetor velocidade ele vai aumentando. Era zero, agora já existe. Temos aqui a aceleração tangencial, a centrípeta, tá? A resultante, a aceleração resultante. Agora, no nosso instante de interesse, um instante de 2 segundos, a situação é essa. Eu tenho aceleração centrípeta, sempre voltada para o centro da curvatura, a aceleração tangencial, responsável pela variação do vetor do módulo do vetor velocidade, né? Temos a aceleração resultante da soma da tangencial com a centrípeta e aqui o vetor velocidade no instante de 2 segundos. Você pode observar que ele foi aumentando em módulo. Então a primeira questão, ele quer saber o módulo do vetor velocidade no instante de 2 segundos. Então, a aplicação da função horária da velocidade. A aceleração envolvida é a aceleração tangencial. Então, o módulo, 10 metros por segundo. Agora, ele pede a aceleração tangencial, o módulo. O módulo da aceleração tangencial não muda. Tanto no instante inicial quanto no instante de 2 segundos, ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Como que eu sei? Eu sei porque ele diz que o movimento é uniformemente variado. Certo? Aceleração centrípeta, no instante de 2 segundos. É a velocidade, nesse instante, ao quadrado, dividido pelo raio. Então, 5 metros por segundo ao quadrado. Já a aceleração resultante, que é a soma da tangencial com a centrípeta, eu vou obter por soma de vetores, né? Estou usando aqui o método do paralelogramo. Eu obtenho aqui um retângulo, um triângulo retângulo, uso o teorema de Pitágoras. Então, o módulo da aceleração é de 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok?
Para que a gente possa resolver esse problema, é necessário conhecer o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Princípio proposto por Galileu, em que um movimento ele é composto por dois ou mais movimentos independentes, certo? O fato de analisar o movimento de um barco ao atravessar um rio, eu tenho aí pelo menos dois tipos de movimento. O movimento proposto pelo motor do barco, né? A propulsão motora que o barco possui exerce um movimento independente do movimento proposto pela correnteza do rio. Então, esses dois movimentos independentes podem ser somados, formando assim a composição de um novo movimento, um movimento resultante. Essa ideia proposta por Galileu, ela é de fundamental importância para diversas análises e é um ponto de partida para uma nova metodologia geométrica, que nós veremos mais na frente, que é a geometria analítica, uma outra forma de abordagem. Para poder ilustrar, eu trago essa imagem aqui. Podemos ver que existe um movimento devido à propulsão motora do barco, né? Esse movimento é responsável por esse vetor velocidade aqui, né? Então ele faria o movimento do barco em linha reta, mas temos também o movimento devido à correnteza do rio, o movimento de arrasto da correnteza, né? Ao longo da direção da correnteza. Então, qual é o movimento resultante do nosso barco? É a soma desses dois movimentos, a soma dessas duas velocidades. Então, ele tende a ir por aqui. O que eu estou dizendo? Imagine que você pudesse, importante, esses movimentos são independentes, né? A correnteza, ela possui a sua velocidade independente do barco estar ali ou não. Assim como o barco, ele consegue exercer um movimento independente da correnteza, né? Esse movimento poderia ser no rio ou num lago, tá? Independente da correnteza, depende apenas do motor do barco. Então, olha só, imagine que eu possa desligar, aperto um botão e desligo a correnteza. Então, eu não tenho mais essa velocidade de arraste. O movimento do barco será esse daqui, ó, né? Será um movimento de travessia mesmo. Ele vai sair de um ponto A e vai chegar exatamente no ponto B. Agora imagina que eu faço o contrário. Eu desligo o motor do barco, deixo só a correnteza mover o barco. O que eu vou ver? Vou ver isso aqui, ó, né? O movimento ao longo da correnteza. Se eu ligo os dois efeitos, tanto da correnteza quanto do barco, eu vou ter um movimento composto por esses dois movimentos independentes. Esse novo movimento, eu posso pegar um determinado ponto, por exemplo, e calcular a velocidade dele, a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante vai ser a soma da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Seria essa aqui, ó, a nossa velocidade resultante, tá? Com base nisso, a gente pode agora abordar o problema em questão. O problema em questão pede para que a gente analise o barco navegando paralelo à correnteza e no seu sentido. Então seria isso aqui, ó. Em verde o movimento do barco, em vermelho o movimento da correnteza. Se eles são paralelos e possuem o mesmo sentido, a velocidade resultante é a soma das duas, né? Qual é o módulo então? Então vai ser 2 mais 5. O módulo desse cara aqui
é de 7 metros por segundo. Agora, a letra B. O barco ele navega paralelo à correnteza, só que em sentido contrário. Então, olha só, né? O barco está indo nesse sentido aqui, está em verde. Em vermelho, a correnteza. Então, a velocidade resultante vai ser o quê? Vai ser 5 menos 2. Né? Então, a velocidade resultante aqui do barco vai ser de 3 metros por segundo. O módulo do vetor resultante é de 3 metros por segundo, contrário à correnteza. Outra situação, o barco ele movimenta-se mantendo o seu eixo numa direção perpendicular à margem. Então, ó, imagina que a margem esteja aqui. Ó. Imagina que a margem esteja aqui, como a gente tinha visto lá. Se ele vai manter um movimento perpendicular à margem, então o movimento do barco vai ter sempre esse vetor aqui, ó, perpendicular à margem, formando um ângulo de 90 com a margem. Então, esse vetor velocidade, devido ao movimento do barco, mais esse vetor velocidade, devido à correnteza, nós vamos ter o quê? Uma velocidade resultante, né? Que vai ser a soma da vetorial desse cara daqui. 5 mais 2 vai ser igual ao módulo de VR. Então, quem é VR? VR ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, 25. Eu estou aplicando o teorema de Pitágoras aqui. Então, VR vai dar o quê? VR vai dar raiz de 29. Raiz de 29, que não é um valor exato. Isso aqui dá aproximadamente 5,4, 5,38 metros por segundo. E a última situação é a seguinte, ó. Suponha que você queira agora que o barco movimente-se indo de um ponto ao outro, situado exatamente em frente, na margem oposta. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma das margens, tá? Tenho aqui uma das margens e tenho aqui a outra margem. Esse cara tem que sair daqui e parar exatamente nesse ponto. Ele tem que sair desse ponto A e parar exatamente nesse ponto B. O que eu tenho que prever? Eu tenho que prever que já existe a velocidade da correnteza. Eu sei que essa velocidade é de 2 metros por segundo. Né? Como nós vimos, essa velocidade é de 2 metros por segundo. Então, ó, essa velocidade é essa daqui, ó, né? Na verdade, eu vou colocar em vermelho, porque, como a gente viu lá em cima, o movimento da correnteza está representado pela cor vermelha. Essa aqui, ó, tá? 2 metros por segundo. Agora, para manter esse movimento com uma velocidade resultante exatamente nessa linha, a velocidade do barco vai ter que estar aqui, ó. A velocidade do barco vai ter que estar nessa direção. Como a velocidade do barco é de 5 metros por segundo, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que ter ele saindo aqui, ó. O que eu estou mostrando aqui? Eu tô fazendo mais ou menos a cada 10 milímetros 1 metro por segundo, só para poder ficar mais ou menos em escala. Então, olha aí, tá? Para poder obter o que se pede, que o barco ele saia do ponto A e chegue no ponto B exatamente em frente, né? Eu tenho que fazer um movimento do barco
nessa direção aqui. Eu tenho que navegar nessa direção. Porque somado com o efeito da correnteza, aí sim eu chego nesse ponto. Isso daqui, nós sabemos que é um triângulo retângulo. A hipotenusa é 5. Um dos catetos é 2. Então, qual é a velocidade resultante? A velocidade resultante, no nosso caso, é um dos catetos aqui. Então, para achar, é fácil, teorema de Pitágoras de novo. Só que agora a velocidade resultante é um dos catetos. Então, vai ficar 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais VR ao quadrado. Isso aqui vai dar 25 menos 4 é igual a VR ao quadrado. 25 menos 4, isso vai dar 21. Então, VR é igual a raiz de 21. Raiz de 21, que vai dar aproximadamente 4,58 metros por segundo. Então, por meio desses exemplos aqui, nós conseguimos identificar o princípio da independência dos movimentos simultâneos, né? O princípio proposto por Galileu, tá? E muito importante para desenvolver outras ferramentas matemáticas que virão pela frente, ok?